Concluímos com a última sessão sobre a vida e obra de Raimundo Lúlio. Se na primeira sessão tratamos do contexto histórico e na segunda do pensamento, hoje o centro de nossa apresentação será a obra literária. O latim ainda era a língua franca do ocidente cristão nos séculos XIII e XIV. Em latim era a liturgia católica, as relações diplomáticas, os documentos legais, e em latim se comunicavam professores e alunos nas universidades. No entanto, o latim já não era mais uma língua que todo mundo entendesse. O latim vulgar da Alta Idade Média tinha dado lugar a diversos dialetos e com o tempo se tornariam as línguas românicas, romances ou neolatinas. Assim, nas Gálias, o latim daria passagem à língua de Ol, futuro francês, e à língua de Oc, o occitano ou provençal. Na Espanha, por sua vez, os dialetos latinos estavam se desenvolvendo em novos idiomas: o galego-português, o leonês, o castelhano, o aragonês e o catalão. Nos reinos muçulmanos da Península Ibérica era falado o árabe e o moçárabe, este último derivado do latim. Enquanto isso, o basco se conservava como a única língua de raiz pré-indo-europeia. Lúlio fez questão de aprender árabe, ainda que fosse a língua dos servos submetidos após a conquista catalã de Mallorca. Em árabe estavam escritos os textos mais avançados de filosofia, lógica, matemática e outras ciências. Lúlio aprendeu árabe de um escravo muçulmano que lhe deu aulas de seu idioma. Com isso, o mallorquino foi um dos poucos filósofos cristãos fluentes em árabe, pelo qual foi apelidado de cristianos arábicos. Ciente de que muitos de seus coetâneos apenas se comunicavam em vernáculo, Ramon Llull escreveu muitas de suas obras em catalão ou em árabe. Como deixa bem claro na primeira estrofe da Lógica de Al-Ghazali, possivelmente a primeira obra que compôs, Lúlio usa o vernáculo para tal de poder ensinar lógica e filosofar àqueles que não sabem latim nem arábico. A segunda obra, e a mais longa, que Lúlio escreveu foi o Livro de Contemplação em Deus. Fruto de 10 anos de estudo e da experiência mística do retiro espiritual no Monte de Randa, este livro de quase 3.000 páginas abrange boa parte das questões centrais da obra luliana. Trata-se da primeira obra literária em prosa escrita em catalão e uma das pioneiras no uso das línguas romances. No livro do Gentil e dos Três Sábios, Lúlio pratica uma espécie de diálogo interreligioso. Um homem sem religião está desesperado porque não encontra sentido à sua existência. Então aparecem três sábios, um judeu, um cristão e um muçulmano, que lhe explicam os dogmas de seus respectivos credos. O mais moderno deste livro é que Lúlio deixa um final em aberto. Não sabemos qual das três fés o gentil escolhe, já que os três sábios preferem continuar debatendo entre si. Blanquerna é um precedente dos romances de formação. Com elementos autobiográficos, reais ou imaginários, Lúlio narra a história de um jovem que resolve abandonar a vida mundana e dedicar-se à espiritualidade. Começa como ermitão, continua como monge, depois é promovido a prior, chega a ser bispo e finalmente é eleito papa. Após ter feito algumas reformas na Cúria Romana, Blanquerna abandona o sólio pontifício e volta à solidão do eremitério. Nesta obra, Lúlio capta muito bem o espírito da época, a nova religiosidade urbana, a necessidade de reformar as estruturas da igreja e, inclusive, prevê algo que aconteceria anos depois. Um papa, Celestino V, resolveu abdicar para regressar à vida contemplativa. Um dos apêndices do Blanquerna, que costuma ser editado separadamente, é o Livro do Amigo e do Amado. Em 365 textos breves em prosa poética, Lúlio narra a conturbada relação entre o amigo, a alma humana, e o amado, Deus. O tema central do livro é o amor. E o amor também tem um papel central na teoria do conhecimento luliana, já que para ele, somente podemos conhecer de verdade aquilo que amamos. E, vice-versa, só podemos amar de verdade aquilo que conhecemos. No Félix, Lúlio volta a exprimir um ânimo enciclopédico.
Nas páginas deste livro, visitamos toda a escala do ser, dos minerais, as plantas e os animais, até os anjos e a divindade. O capítulo mais extenso é o dedicado ao homem. O capítulo dedicado aos animais é o livro das bestas, que muitas vezes é publicado separadamente do Félix. Nele, Lúlio usa as técnicas das fábulas de Esopo, antropoformizando os animais. Embora possa ser lido como uma historinha infantil, o livro das bestas, na verdade, revela um profundo conhecimento das conspirações e vaidades humanas que dominam as cortes medievais e atuais. Ramon Llull praticou a trova na sua mocidade. O espírito trovadoresco não o abandonará mais, mesmo após sua conversão à penitência. Contudo, nas suas composições poéticas, trocará as damas humanas pela devoção a Nossa Senhora. Lúlio também usará um tom lírico para avaliar sua passagem por esta vida. Com tristeza, reconhecerá o seu fracasso em comunicar a revelação divina, em obras como Desconsolo ou O Canto de Ramon. Outra obra autobiográfica é A Vida Coetânea, espécie de autobiografia ditada aos monges cartuchos de Beauvais. Trata-se de um texto básico para aproximarmos a vida de Lúlio. Finalmente, a persistência da obra luliana manifestou-se no Ano Llull, organizado pelos governos da Catalunha e das Ilhas Baleares em 2015-16, com motivo do 7º centenário do falecimento deste autor. Diversos atos e exposições serviram para reunir os estudiosos da obra luliana e avançar nas pesquisas sobre este autor, que 7 séculos depois continua a nos inspirar. Terminamos aqui nosso breve percurso pela vida e obra de Ramon Llull. Para maiores informações, o Instituto de Ciência e Filosofia Raimundo Lúlio publicou este guia introdutório. Está disponível em português, na versão impresa, e em português, catalão e espanhol, na versão digital. Obrigado pela sua atenção.